Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Pegue a palavra de Deus e abra comigo na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, e nós vamos ler o que está escrito do versículo 18 até o 20. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Pedro foi o discípulo mais íntimo de Jesus. Ele esteve mais próximo de Cristo em muitas situações. E Pedro, ele vai trazer uma informação na sua primeira carta, que para nós é muito preciosa. Quem encontrou, diga glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Amém? Vou reler. Sabendo que não foi por coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, da antiga maneira, que por tradição recebeste dos vossos pais. O que Pedro está dizendo? Antes você tinha uma vida antiga. Às vezes você aprendeu a beber porque seu pai bebia. Você aprendeu a fumar porque via seus pais fumando. Começou a adorar imagens porque era o programa de domingo. Mas agora ele está dizendo que não foi com prata ou ouro que fomos libertos disso. Mas diz aqui, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Você crê que essa palavra é verdadeira? Quem crê que essa palavra é verdade? Então, eu vou ler e todos que estão aqui comigo nessa manhã vão repetir bem alto, se você crê que Jesus é quem comprou você com o sangue dele, você vai repetir bem alto e bem forte. Vamos lá? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Se alguém perguntar para você, por que o sangue de Jesus é precioso? Porque está dizendo, Pedro, ele vai acrescentar um adjetivo aqui. Ele está dizendo, não com o sangue de Jesus apenas, mas com o precioso sangue de Jesus. Eu tenho certeza que Deus tem um banquete do céu aqui hoje. Você quer se alimentar dele? Você quer? Então põe a mão assim na altura do teu coração. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, meu Deus, a nossa incapacidade é grande demais, Pai. E é por isso que nós pedimos, meu Deus, que o Senhor venha falar particularmente em cada vida aqui presente, em cada coração. Toma o teu lugar, meu Deus, de honra aqui neste altar, mas no altar que foi feito em cada pessoa que aqui está. E, meu Deus, que através dessa palavra, meu Deus, nós venhamos entender ainda mais o quão precioso e maravilhoso é estar em tua presença. Que nós venhamos entender ainda mais o sacrifício de Cristo e aquilo que gerou para nós. Então abençoa, meu Deus, cada pessoa que está aqui. E sobre nós, meu Deus, receba da nossa vida
o louvor, a adoração, a reverência e a obediência, Pai. Nos transforme na imagem do Teu Filho e que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, no nome santo de Jesus, e que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. E preste muita atenção para que Deus ele venha falar profundamente com você. Amados irmãos, uma das frases que é mais dita pelos cristãos, principalmente quando as coisas não estão indo bem, ou quando está acontecendo algo que vem contra a vontade da pessoa, geralmente a frase que sai dos lábios da pessoa é: o sangue de Jesus tem poder. Quem já disse isso, levanta a mão. Geralmente você não diz isso no momento ali que está favorável para você. Mas vamos citar alguns momentos que você poderia dizer isso. E se caso você fosse dizer, você vai clamar daí, ó: o sangue de Jesus tem poder. Tá bom? Vamos imaginar assim, ó. Quando as vendas estão fracas e a pessoa, ela diz que a empresa vai fechar, o que que você diz? Quando diz que a sua família não vai dar certo, o que você diz? Ó, tem gente que não diz nada, fala assim, e quem cala consente, viu? Quem cala consente. Quando a pessoa ela diz assim, esse casamento acabou, o que que você diz? Tá vendo como que é uma frase que é sempre muito dita? Às vezes a pessoa, ela passa perto de um lugar, talvez perto de um cemitério, começa a sentir alguns calafrios, ela diz, sangue de Jesus tem poder. Por quê? Já está na ponta da língua. Só que, meus irmãos, embora essa frase ela é 100% verdadeira, quando nós falamos acerca do sangue de Jesus, essa frase ela esconde um mistério muito mais profundo, pois o poder e o valor que o sangue de Jesus ele possui foge do nosso intelecto, às vezes da nossa ignorância, para entendermos o poder que ele tem. E diz aqui a palavra do Senhor, Pedro que andou com Jesus, ele vai dizer, olha, e vocês não foram resgatados, salvos, o seu resgate ele não foi pago com os metais que nós mais valorizamos, que é a prata e o ouro. Aquilo que nós empregamos mais valor. Você vê que a prata e o ouro, ela é uma moeda, ela tem um valor atemporal. E desde sempre o ouro e a prata estão presentes e sempre estão tendo valor. Só que Pedro ele vai tirar os metais que têm mais valor para o ser humano e vai dizer, mas vocês foram comprados pelo precioso sangue de Cristo. Ou seja, ele está dizendo, se você tem uma conta corrente cheia de ouro, perto do que Jesus fez, aquilo ali não tem valor nenhum. Perto do sangue de Cristo, se o sangue de Jesus ele fosse uma moeda corrente, ele ia ser a moeda mais valorizada pelo mercado. E ela não é comprada, ela foi alcançada pela graça de Deus. Então, para entendermos esse mistério, nós precisamos entender porque o sangue de Jesus ele é precioso. Só que antes de entrarmos nesse versículo, vamos entender um princípio aqui. E qual princípio que é esse, amados irmãos? Esse princípio ele tem que estar bem fundamentado na sua mente. Você que quer conhecer o porquê que o sangue de Jesus ele é precioso e tem poder, você tem que entender o seguinte, que a história da redenção e do relacionamento de Deus com o ser humano, ela é uma história que está bem documentada, que ela está bem fundamentada de Gênesis a Apocalipse. E nós chegamos a entender que esse relacionamento é um relacionamento fundamentado pelo sangue. Por exemplo, se nós voltarmos lá em Gênesis 3, a palavra do Senhor vai dizer que quando o homem pecou, dentro do jardim do Éden ou do paraíso, como você achar melhor,
Diz a palavra do Senhor que por causa daquele pecado, daquela desobediência, Deus tem que expulsar o homem dali. Mas Deus, ele chega e vê Adão coberto com folhas de figueira, e ele vai matar um animal dentro daquele jardim, um animal inocente, que não tinha feito mal a ninguém, e através do sangue derramado daquele animal, ele tira a pele, o couro daquele animal, e faz vestes para Adão e Eva, e depois os expulsa dali. Mas o que Deus ele mostrou para Adão e Eva e mostra para nós? Que desde o princípio da humanidade, o que tira a vergonha do pecado é o sangue derramado. Amém? É o sangue inocente derramado. Passado algum tempo, depois que Adão e Eva eles foram expulsos, diz a palavra do Senhor que eles tiveram 2 filhos. Qual que era o nome deles? Caim e Abel. Caim, ele foi lavrador da terra igual seu pai, o Adão. E o Abel, ele foi pastor de ovelhas. Só que num dia em que eles foram apresentar as suas ofertas a Deus, diz a palavra do Senhor que Deus ele rejeitou a oferta de Caim. E nós entendemos que por muitos motivos. Primeiramente, diz o texto que ele entregou a oferta no final da colheita, depois de cabo de dias. Entregou uma oferta morta, sem vida, cheia de fruto amassado, cheio de fruto estourado. Ele colocou tudo ali dentro de um pallet, imagino eu, ali uma espécie de um pallet, e apresentou para Deus. Mas aí Deus ele rejeita a oferta de Caim, porque ele deu uma oferta que não lhe custou nem separar primeiramente. Só que Abel diz que ele aceitou a sua oferta. E Abel, que ele era um pastor, diz a palavra do Senhor que das primícias das ovelhas dele, ele levou e apresentou a Deus. Só que por que Deus ele aceitou a oferta de Abel? Porque, meus irmãos, nós temos que ser bem claros. Quando Abel ele chega com aquelas ovelhas ali, elas chegaram ainda respirando, era uma oferta viva. Mas você acha que o que aconteceu com aquelas ovelhas? Você acha que veio uma luz do céu em cima das ovelhinhas e fez assim, tchum, para elas? Não. Ele sacrificou aquelas ovelhas para Deus, deixando bem claro que um caminho que faz a pessoa ser aceita por Deus é um caminho de sangue. A palavra do Senhor, ela vai dizer que alguns anos depois, quando Deus ele deu a lei a Moisés, em Levítico capítulo 17, vai dizer a palavra de Deus que na lei está escrito que a vida da carne, ela está no sangue. Que a pessoa tem que colocar aquele sangue sobre o altar, porque o sangue fará expiação pela alma das pessoas. Ou seja, toda pessoa que queria ter o seu pecado perdoado, ela mentiu, ela roubou, ela traiu, ela fez alguma coisa, o que ela tinha que fazer? Pegar ali um animal sem mancha, branco, sem mácula, não podia ser um animal cego, tinha que ser um animal perfeito. Aí ela ia, colocava as mãos sobre a cabeça daquele animal, e o sacerdote estaria do lado, e aí aqueles pecados da pessoa seriam passados para aquele animal, e depois que aquela ovelha tivesse recebido os pecados do povo, o sacerdote ele vinha e sacrificava aquele animal. Por quê? Por causa que para que houvesse perdão na vida do homem, o inocente tinha que derramar o sangue. Inclusive, isso foi tão fundamentado que em Hebreus, eu quero ler com você, no capítulo de número 9, no versículo de número 22, Hebreus capítulo 9, no versículo de número 22, vai dizer aqui, acerca da lei que foi dada por Deus. Olha o que o escritor de Hebreus ele vai dizer. Hebreus 9, 22 diz assim: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com o quê? Com o quê, igreja? Com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, a história do homem, do relacionamento do homem com Deus, está fundamentada
através do sangue. O sangue ele é visto como um elemento presente, sacrificial, que tem o poder de levar o homem a ser aceito por Deus. Amém, igreja? Então você entendeu isso? Esse é um princípio. Para que houvesse remissão, tinha que haver derramamento de sangue. Você entendendo o princípio, você vai entender o porquê que o sangue de Jesus é tão precioso. Porque não é um sangue qualquer. Não é um sangue de um animal. E para você entender por que o sangue de Jesus ele é tão precioso, eu vou te dar 7 motivos do porquê é tão precioso para você ficar sabendo e quando alguém te perguntar por que o sangue de Jesus tem poder. E o primeiro motivo é o seguinte, se você quiser anotar, anote. O primeiro motivo porque o sangue de Jesus é precioso é porque foi o preço pago pela redenção. Foi o preço pago pela redenção. Quer ver comigo? Vamos em Apocalipse capítulo 5, no versículo de número 9. Apocalipse capítulo 5, versículo de número 9. O livro de Apocalipse, ele é dividido em sequências diferentes. Você vê que nos primeiros 3 capítulos, ali estão sendo escritas cartas às igrejas. Mas a partir do capítulo de número 4, João já está tendo uma visão de um plano celestial. E diz que ele ali, sendo arrebatado em espírito, ele vai ouvir um louvor que estava sendo cantado no céu. E esse louvor dizia assim, ó, Apocalipse 5, versículo 9, diz assim, ó. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha só, não está dizendo aqui que foi comprado com prata ou ouro. Está dizendo claramente que o preço que foi pago, o que teve que ser a cédula de pagamento, foi o sangue do Cordeiro. E meus irmãos, entenda isso. A pessoa, ela pode ser a mais rica possível. Ela pode ser a mais rica de todas. No Salmo de número 49 vai dizer que a remissão da vossa alma é caríssima, que se alguém tentasse comprá-la, os recursos dele se esgotariam rapidamente. Não tem dinheiro, não tem ouro nem prata que faz com que uma pessoa ela consiga pagar os pecados que ela cometeu. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo de número 6, eu quero ler com você lá, 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 20, vai dizer claramente que não foi prata ou ouro, porque senão se esgotaria os recursos, a dívida não seria paga. Mas em 1 Coríntios capítulo 6, vai dizer aqui, olha, assim que você encontrar, diga aleluia. No versículo de número 20, diz assim, ó, porque fostes comprados por bom preço. Por bom preço, ou seja, foi pago, mas não foi prata e não foi ouro. Não foi diamante, não foi pedras preciosas. Esse bom preço, esse preço alto que foi pago aqui, foi cada gota do sangue de Jesus que nos faz livre hoje para a glória de Deus Pai. Ele continua dizendo, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Então diga, o sangue de Jesus tem poder porque foi o preço pago pelo meu resgate. Segundo motivo, por que o sangue de Jesus ele é tão precioso e tem poder? Porque foi o sangue que nos aproximou do Pai. Foi o sangue. Não foi porque você tem um rostinho bonito, não é porque você é uma pessoa muito maravilhosa de se conviver, mas foi por causa do sangue
que nós fomos aproximados ao Pai. Quer ver comigo? Vamos em Isaías, capítulo 59. Isaías 59, versículo de número 2. O profeta Isaías, ele vai deixar claro que não tem como uma pessoa que não tem Jesus, ela chegar-se diante de Deus. Diz aqui, ó, em em Isaías 59, primeiramente, versículo de número 2, vai dizer assim, ó: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O que é iniquidade? Um pecado repetido. É um pecado repetido. Aquilo que a pessoa não vence. Toda vez que a pessoa, vamos usar um exemplo básico, toda vez que a pessoa, ela fuma um cigarro, todo dia, pastor, eu fumava 2 maços, estou fumando um por dia, mas isso é iniquidade do mesmo jeito. Isso faz divisão entre você e Deus. Te afasta de Deus. Ou você acha que você vai estar do lado, Deus vai estar do seu lado, você fumando um cigarro. Ai, Deus, o Senhor é maravilhoso. Ou, não, pastor, eu fumo uma maconha só de vez em quando. Ou bebo uma cerveja só de vez em quando. Você acha que você, dessa forma, Deus ele vai estar ali do seu lado, te dando atenção? Ou quem vai estar ali do seu lado vai ser Satanás, te mandando fazer coisas terríveis? Então diz que a iniquidade, o pecado repetido, ele nos afasta de Deus, ele faz divisão. Mas diz aqui, ó: e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Quando a pessoa, ela peca, aparece um campo de força, um bloqueio, uma barreira, um escudo. É como se a pessoa ela ficasse dentro de uma bolha clamando e não conseguisse ter acesso, porque tem uma barreira. O pecador, ele está desconectado de Deus, afastado de Deus. E não tem como uma pessoa ela voltar e se conectar com o Pai por meios naturais, meus irmãos. Vai dizer aqui em Efésios, no capítulo 2, que só existe uma forma. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 13. A palavra do Senhor é muito clara aqui. Paulo ele vai dizer o seguinte, ó, Efésios 2, versículo 13. Diz assim, ó: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe. Quem aqui já se sentiu longe de Deus? Levanta a mão. Ô pastor, eu estava fazendo tanta coisa errada que eu não conseguia levantar nem a cabeça, nem olhar para o céu e falar, meu Deus, me perdoa, eu não conseguia. Ele está dizendo aqui, ó, agora vós que antes estáveis longe. O que faz uma pessoa ficar longe? O pecado, a iniquidade, faz com que ela pense que Deus abandonou ela. Mas na verdade, muitas das vezes, não é Deus que abandonou ela, é que ela não quer abandonar o pecado que pratica. Ela não quer abandonar o comportamento que tem. Aí dá essa sensação de vácuo, mas que não vem da parte de Deus para conosco, mas vem da nossa parte para com Deus. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Diz aqui, ó, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo quê? Não entendi. Já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Hoje, através do sangue de Jesus, você que andava longe da presença dele, agora você está perto do Pai, conectado na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. A palavra do Senhor diz que quando Jesus ele derramou o sangue, o véu do templo se rasgou de alto até embaixo. Não de baixo para cima, mas de cima para baixo, abrindo o caminho para todos que querem se achegar a Deus, através do sangue de Cristo. Olha só o que diz em Hebreus capítulo 10, no versículo de número 19. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Palavra de Deus, ela vai dizer, ó, se agora você está em Cristo, pelo sangue de Jesus, na sua vida, você que estava longe agora está perto, ele vai dizer assim, ó, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus.
Não é porque eu sou bom demais. É pelo sangue de Jesus que nós vamos entrar no santuário, na presença de Deus pela fé, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém? Então, o sangue de Jesus é Ele que nos conecta ao Pai. É Ele quem faz com que nós venhamos sentir que Deus está cuidando de nós, que Deus Ele está nos guardando. Então diga assim: o sangue de Jesus tem poder e é precioso, porque foi o sangue de Jesus que me aproximou do Pai. Terceiro motivo, por que o sangue de Jesus ele é precioso e tem poder? Porque o sangue de Jesus ele nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, o que ele faz? Ele nos liberta do poder escravizador do pecado. A palavra do Senhor ela vai dizer em João, capítulo 8, versículo 34, Jesus ele disse assim: aquele que comete pecado é escravo do pecado. A pessoa era escravizada pelo pecado. Ela não podia ter um dinheirinho que ia falar assim: eu tenho que gastar, tenho que dar meu jeito, eu tenho que investir. Não sei se você já passou por isso, de ser escravizado pelo pecado, a ponto do pecado mandar em você. Já passei momentos na minha vida terríveis de escravidão pelo pecado, e você já deve ter passado por isso também. Que uma pessoa, quando ela está no mundo, afastada de Deus, com uma barreira, um bloqueio, já percebeu que a sexta-feira é o pior dia para a pessoa? Porque sexta-feira parece que o corpo, ele começa a pedir pecado. Aí chega na sexta-feira, a pessoa que trabalhou a semana inteira na construção civil, pegando pesado, carregando lata de massa nas costas, rebocando parede, aí ela vai ganhar ali geralmente na sexta-feira o salário dela. Mas aí o que ela faz? Eu tenho que passar no bar. Eu tenho que passar no bar. E ali já fica metade da semana da pessoa. Numa tacada só. Ela nem pensa na semana inteira, nas contas, porque o corpo começa a pedir pecado. Aí no sábado alguém liga: vai ter almoço aqui em casa, tem que fazer uma vaquinha. De quê? Tem que comprar carne, tem que comprar cerveja. Aí a pessoa vai: dá quanto para cada um? R$150. Aí a pessoa vai lá, já entrega. Aí no domingo já está mais para lá do que para cá. A esposa fala: o que vai fazer de almoço? Tem que comprar um frango, tem que comprar alguma coisa. Aí você vai comprar um frango, sai para comprar um frango, deixa R$150 aqui no Jatobá, fácil. Aí chega na segunda-feira, você só tem o dinheiro da passagem da semana inteira. Por quê? Às vezes o pecado te escraviza tanto que ele toma tudo que você tem. Jesus ele fala que aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado manda nele. A pessoa rouba para pecar. A pessoa mata para pecar. Só que, meus irmãos, quando nós olhamos para o poder do sangue de Jesus, vai dizer aqui em 1 João, vamos lá em 1 João, lá no final da Bíblia. 1 João, capítulo de número 1, no versículo de número 7, a palavra de Deus, ela vai dizer assim, 1 João, capítulo 1, versículo 7. Quem encontrou, diga aleluia. Diz assim, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Oh, glória a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. O sangue de Jesus Cristo, ele nos liberta do poder escravizador do pecado. Mas deixa eu perguntar uma coisa aqui. Se a pessoa, ela está em Cristo, ela deixa de ser pecador, então? Eu senti uma dúvida aqui agora, hein? Se a pessoa ela está em Cristo, ela deixou de ser pecador? Quem aqui peca ainda? Quem peca todo mês? Levanta a mão. Cuidado, hein? A Bíblia diz aqui que
Aquele que diz que não comete pecado já está mentindo, que é um mentiroso. Quem peca todo mês? Quem pecou da última Santa Ceia até hoje? Levanta a mão. Quem peca toda semana? Quem peca todo dia? Até em feriado? Sábado, domingo? No domingo, dia do Senhor. Pastor, eu pequei hoje, saindo de casa. O pessoal estava demorando demais para arrumar. Eu falei, eu não vou mais. Mas, meus irmãos, na verdade, entenda uma coisa. Nós só vamos deixar de pecar quando nós estivermos com o corpo transformado lá na glória. Aí o poder do pecado, de nenhuma forma, ele entrará naquele corpo transformado. Ele não fará mais parte da nossa conduta de vida, não fará mais parte da nossa conduta diante de Deus. Pastor, então, já que é só quando o corpo estiver transformado, então está tudo liberado? Absolutamente não. Absolutamente não. Você tem que lutar contra o pecado. Você tem que lutar. O que então quer dizer que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado? Porque antes o pecado que habitava em mim, ele me dominava. Eu não podia ter um dinheirinho que eu falava, eu tenho que gastar esse negócio com alguma coisa. Tem uma nota de 100 doida para ser torrada aqui no meu bolso. Ele me dominava. Mas agora, por mais que nós estejamos no mundo, por mais que as mesmas coisas que você fazia no passado, tem pessoas fazendo ainda hoje. Quando você olha para aquilo, você, ainda que a tua carne e Satanás diga assim, vai, você diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma, porque eu já sou dominado, eu já fui liberto da escravidão do pecado. Amém, amados irmãos? Pastor, mas e se eu pecar? Se eu, como cristão, como um obreiro, eu pecar? Diz aqui no versículo de número 1 João capítulo 2, versículo 1, o ideal é você tentar não pecar, é guardar mesmo, vigiar, porque nenhum pecado é bom. Mas diz aqui, 1 João 2:1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não peca, não. Ele está deixando claro que a intenção não é incentivar a pecar. Mas ele diz assim, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Oh, glória a Deus! Vamos exaltar o nome do Senhor! Então diga assim, o sangue de Jesus tem poder, porque ele me purifica de todo o pecado. Quarto motivo que você vai entender, vai fazer você entender que o sangue de Jesus é precioso e tem poder, é pelo seguinte fato, porque ele branqueia as nossas vestes espirituais. Pergunta para quem está do teu lado, como estão as suas vestes espirituais? Hein? Como que estão as suas vestes, hein? Limpas ou sujas? Ô pastor, hoje é Santa Ceia. Você acha que eu ia vir com a minha roupa suja? Claro que não. Eu vim com a minha melhor roupa, vim estar limpinha, conferir. Passei vênice, passei direitinho no ferro. Eu estou aqui, nos trinques. Mas, meus irmãos, não é a roupa física. No mundo espiritual, por exemplo, você tem uma veste. Entenda que lá no mundo espiritual, o pastor Arley, ele não está de terno, andando de terno para cima e para baixo, não. Igual às vezes a pessoa ela até assusta quando me vê com outra roupa, fala, mas você está muito diferente. Lá na glória todo mundo é diferente, meu irmão. No mundo espiritual, todo mundo tem uma veste. E essa veste, lá no mundo espiritual, ela pode estar suja ou limpa. Quer um exemplo na palavra de Deus? Em Zacarias 3, diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 1, que o sumo sacerdote, Josué, ele estava recebendo a visita de um anjo. E do lado do sumo sacerdote estava Satanás.
se opondo a ele e o acusando porque a roupa dele estava suja. E estava suja, meu irmão, de excremento, de fezes. E quando Satanás está dizendo, ó, a roupa dele está suja, ele está todo imundo, ele está fedendo. E diz que ele se opunha constantemente, até que Deus, ele intervém e fala, ó, isso aqui é um tição tirado do fogo, não tem nem forma ainda. E fala para o anjo assim, retire as vestes dele agora e dê a ele vestes novas. Porque, meus irmãos, espiritualmente, nós temos uma veste espiritual, que quando, por exemplo, toda vez que nós pecamos, vai aparecer uma mancha ali. E não é uma mancha que cheira bem, cheira mal. O pecado cheira mal diante do Senhor. Toda vez que uma pessoa ela cai em algum erro, a mancha aparece na veste dela. Toda vez que uma pessoa ela conta uma mentira, vai aparecendo uma mancha. E, meus irmãos, você que está aqui, você já percebeu como que o pecado é tão terrível? Às vezes você faz alguma coisa tão nociva que você se sente sujo. Às vezes você erra com alguém, vamos colocar, você brigou tão forte com sua esposa, com o marido, que na mesma hora parece que tem uma imundície em nós. Você se sente sujo. Mas é porque, por mais que você olhe para o seu corpo e não veja, lá sua mancha está na sua veste espiritual. Quando a pessoa ela cai no pecado, ela faz coisas que se arrependeu depois. A pessoa estava bem na presença de Deus, aí de repente embalou no meio de um monte de amizades, aí sai para uma noitada, aí bebe, aí sai com pessoas. No outro dia ela fala, eu estou imunda. E aí sabe o que ela faz? Ela vai lá, toma um banho, mas não sai aquela sensação de sujeira, de imundície. E a pessoa pode lavar com qualquer coisa, com sabonete, com bucha, com bicarbonato, até com soda cáustica, que ela vai se sentir imunda. Porque veste espiritual não se lava com água e sabão. Só tem uma coisa que pode tirar a mancha de uma veste espiritual. Quer ver comigo? Apocalipse, capítulo de número 7, no versículo de número 9, vai dizer o que limpa e tira essa sensação de sujeira, de culpa que a gente fica tendo quando comete um pecado, comete algum erro. Diz aqui em Apocalipse 7, vamos ler a partir do versículo 9, vai dizer assim, ó. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre, amém. E um dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro. Repare que não está dizendo, ele passou um Vanish na roupa para ficar mais branquinha. Não. O que tira a mancha que o pecado ele faz é o sangue do Cordeiro. É aquilo que faz nos mais limpos. É o que diz em Isaías, capítulo 1, versículo 8, arguir-me, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata ou como o carmesim, eu vos deixarei mais alvos do que a neve. Ou seja,
É somente através do sangue que nós podemos ter a nossa veste sendo clareada, branqueada pelo sangue de Jesus. Diga para quem está do teu lado, quando você está debaixo do sangue de Cristo, as manchas desaparecem. Viu? Aquilo que você cometeu no passado, que traz culpa para você, que faz você se sentir imundo, quando você entra na presença de Deus, entrega a vida para Jesus, o sangue dele vem sobre a tua vida, aquela mancha que estava ali intirável, ela na mesma hora desaparece. Aí sabe o que vai acontecer? Satanás, ele vai continuar acusando. Ah lá, ela está suja, está imunda. Só que Deus vai olhar e falar assim, eu não estou vendo não. Ela está toda imunda. E Deus ele fala assim, não, eu não lembro. Dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Foi lançado no mar de esquecimento, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Só que, meus irmãos, tem um porém. Você lava quantas vezes roupa por semana lá na sua casa, hein? Ô pastor, minha família é grande, é todo dia. Ou então eu deixo juntar um montão para me economizar água e depois eu vou lá e lavo tudo de uma vez, encho o varal. Mas você lava uma vez por mês? Hein? As suas vestes, a sua roupa? Hein? Ou pastor, eu lavo quase todo dia. Mas veste espiritual se tem que lavar todos os dias. Olha só o que diz em Apocalipse, capítulo de número 22, no versículo 14. Apocalipse 22, versículo 14. Ele vai dizer assim, ó, Jesus dizendo: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Meus irmãos, se a pessoa ela tiver imunda, ela não pode entrar na cidade santa. É por isso que você, todos nós aqui, precisamos andar com a veste limpa todos os dias. Porque você não sabe a hora que Jesus ele vai voltar. Em Provérbios, capítulo de número Eclesiastes 9:8 vai dizer assim: em todo tempo estejam alvas as vossas vestes, em todo tempo, e que não falte o óleo sobre a vossa cabeça. Amém? Então diga assim: o sangue de Jesus, ele tem poder, porque ele tira a mancha das minhas vestes espirituais. Quinto motivo, por que nós cremos que o sangue de Jesus tem poder e por que ele é tão precioso? Porque nós fomos justificados pelo sangue. Amém? Olha só o que diz o Salmo de número 14. Salmo de número 14. Ô pastor, e eu consigo me justificar? Será que consegue? Segundo a Bíblia, não. Você pode tentar dar desculpa, mas desculpa para Deus não cola. Você pode tentar ter um ponto de vista, mas perante Deus não tem jeito. Ah, pastor, eu não aguentei. Ah, pastor, não deu certo. Para mim pode até passar batido, mas diz aqui, ó, Salmo de número 14, versículo 2, diz assim, ó: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Diz no versículo 3 o que a parte A, hein? Desviaram-se o quê? Todos. Ninguém ficou firme. Ninguém. Em Romanos 3, 23, diz que todos pecaram. Todos. Não teve ninguém. Então não adianta a pessoa ela pensar assim: ah, eu consigo me justificar, eu consigo falar com Deus. Ah, tem pessoas que caem na mente assim: eu não estou servindo a Deus, não estou buscando a Deus, não. Mas você já se batizou nas águas? Não. Você já entregou a vida para Jesus? Não. Mas Deus me ama tanto que tudo que eu peço Ele me dá. Tudo que eu falo com Ele acontece. Ah, Deus, Ele me ama demais. Eu sei que Ele te ama. Mas, meus irmãos, não tem como uma pessoa ser justificada se não for pelo sangue.
Não vai adiantar você dizer para Deus assim: Senhor, eu estava tão cansado que eu não pude te buscar. Senhor, eu estava tão pregado de tanto trabalho que eu não tive forças nem para orar. Porque para Deus essas coisas não dá. Porque nós temos que entender em que lugar nós estamos. Olha só, a única coisa que pode nos justificar diante de Deus. Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Nós não somos justos. Perante Deus, não. Você pode até pela justiça humana ser considerado justo em algumas causas. Mas perante Deus, a única coisa que nós podemos viver de forma diferente é quando nós somos justificados. Romanos 5, versículo 8, diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, deixa claramente que o sangue de Jesus ele tem tanto poder que ele pode nos justificar perante Deus. Ele pode nos justificar. E aí vai entrar aquela palavra que está em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Diz assim, portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que são chamados pelo seu nome, que vivem, agora não segundo a carne, mas pelo Espírito. Ou seja, é o sangue de Jesus. Diga para quem está do teu lado assim, o sangue de Jesus te justifica. Por isso é precioso. Amém? Sexto motivo. Por que o sangue de Jesus tem poder e é precioso? É porque por ele nós temos paz com Deus e temos a reconciliação. Quer ver comigo? Mateus capítulo 12, no versículo 30. Mateus 12, versículo 30. Jesus, ele vai dizer assim, quem encontrou, diga aleluia. Mateus 12, 30 diz assim, palavras de Jesus: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. O que ele está dizendo? Quem não está comigo é meu inimigo. Quem não anda com Cristo é contra Cristo, ou seja, nós, antes de andarmos com Jesus, nós éramos inimigos dele. Aquilo que nós fazíamos era para deixar ele triste, chateado. Nós éramos inimigos de Deus, meus irmãos. Pensa quantas vezes você não se tornou inimigo de Deus pelos seus pecados, pelas coisas que você fazia. Jesus está deixando claro, quem não está comigo, está contra mim. Mas diz que através do sangue de Jesus, nós podemos ter paz com Deus. Olha só o que diz em Colossenses, no capítulo de número 1. Abra aí em Colossenses. Onde está Colossenses? Você passa em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Você vai passar 1ª, 2ª Coríntios. Você vai chegar em Gálatas, Efésios, Filipenses. E você vai chegar em Colossenses depois. Colossenses capítulo 1, versículo de número 19. Diz assim a palavra de Deus: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, o que trouxe a paz? O sangue da cruz. Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Versículo de número 21, vai dizer assim,
A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Oh, meus irmãos, olha que maravilha, o sangue de Jesus, ele nos traz paz com Deus. E eu vou te dizer uma coisa, aquele que tem paz com Deus, ele não tem guerra com ninguém, ele não quer. Ele fica ali, com paz com o Senhor, na dele, tranquilo, porque nada tira a paz que ele tem com Deus. Ainda que levante às vezes o filisteu, o gadareno, o endemoniado, o filho de Nabucodonosor, vai tentar tirar a sua paz. Mas se você tem paz com Deus, você não pode perder a sua paz, que é caríssima também, por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Às vezes a pessoa ela quer entrar em umas discussões que não tem nada a ver. Eu sou difícil de bloquear a pessoa. Mas teve uma vez que eu bloqueei uma pessoa tão chata, mas tão chata, que toda hora ficava me perguntando as coisas que não tinha nada a ver. Eu falei, olha, eu não vou ficar tocando pandeiro para doido sambar de jeito nenhum. Bloqueado. Porque senão você perde a sua paz com Deus, a sua paz com o Senhor. Aí você começa a ficar uma pessoa ácida à sua volta, porque quando você tem o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida, meus irmãos, pode se levantar até Satanás à tua volta, tentando te tirar do sério, mas Jesus, ele estará do teu lado, trazendo a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém? Tenha paz com Deus, que nada vai te abalar, mas essa paz é somente quem é salvo pelo sangue. Quando você tem essa certeza da salvação, você tem essa paz. Mas sétimo e último motivo, por que o sangue de Jesus ele é precioso e tem poder? É porque pelo sangue de Jesus nós vencemos o diabo. É pelo sangue. Quando você não era de Jesus, você não estava na presença de Deus, você comia o pão que o diabo amassou. Mas agora que você está em Cristo, você vai comer do pão que amassou o diabo, que venceu a ele, que pisou na cabeça dele. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Lá em Romanos, capítulo de número, deixa eu conferir aqui para não falar errado, 16, no versículo 20, vai dizer que Deus ele colocará os inimigos por escabelo dos vossos pés. Mas através de quê? Do sangue de Jesus. Não é pela minha força, não é pela sua força, não é pela nossa conduta sem Cristo, mas é por aquilo que temos diante do Senhor. E eu finalizo aqui, lendo em Apocalipse, capítulo de número 12. O que faz o diabo? Ele está debaixo dos pés da igreja. Não é os cargos que nós temos. O pastor chegou, o inimigo está debaixo dos pés dele, não. Até porque quando uma pessoa chega perto de mim e fala assim, qual que é o seu nome? Eu falo Arley Giovanni da Silva. Porque pastor é o que eu faço, não quem eu sou. Meu nome é o Arley. Eu sou o pastor. Na minha identidade não está lá PR, o Arley, não. Então nós temos que entender que o que faz com que Satanás ele esteja debaixo dos pés, não é se a pessoa é um evangelista, se é um presbítero, se é um diácono, se é um membro fervoroso, não é isso. O que faz com que a pessoa ela tenha esse poder sobre Satanás é o sangue de Jesus. Olha só o que diz em Apocalipse capítulo 12, versículo de número 10. Eu já estou encerrando. Vai dizer assim, E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, 24 horas por dia acusando. Mas ele foi derribado. Mas por que ele foi derribado? E eles o venceram
pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Olha só, é o sangue de Jesus que nos dá o poder, meus irmãos, de vencermos o diabo. Porque se a pessoa, por exemplo, ela tiver, igual no meu caso, pregando ou fazendo a obra, Satanás ele começa a acusar 24 horas. 24 horas ela. E não tem como ela vencer se ela pegar a carteirinha dela de capelão e falar: ó, Satanás, sai para lá, ó, sai para lá. É para pegar a cruz e colocar na cara do diabo e falar: ó, Satanás, sai para lá. Ela pode falar assim: essa água é ungida, sai para lá. Sai para lá, ficou no monte uma semana e não vai embora. Ele não vai. Porque está dizendo que foi vencido pelo sangue de Jesus. É esse sangue que faz com que Satanás, que um dia pisou tanto em você, que fez tantas coisas ruins contra a sua vida, que fez mal para você. Antes Satanás ele pisava na sua vida. Agora o papel ele inverteu, meu irmão, mas não por nós. É porque quando nós levantamos o nosso pé, o Deus Todo-Poderoso, ele levanta o dele também. E ele pisa na cabeça do diabo e nos dá a vitória sobre Satanás, o acusador. Amém? Então, resumindo, por que o sangue de Jesus ele é tão precioso? Porque ele nos salva. Ele nos faz livre. Ele nos dá a vitória. Quando alguém falar assim: o sangue de Jesus tem poder, você fala: tem poder mesmo, e é precioso demais. Porque esse sangue, ele nos faz aceitos perante Deus. Ele pega a nossa veste quando você cai e está ali se sentindo sujo. Aquele sangue, ele te levanta novamente e te faz próprio para Deus. Toda a igreja se coloque de pé. Louvado seja Deus. Hoje, nós vamos beber deste sangue aqui. Nós vamos. E esse sangue, ele nos faz próprios para Deus. Mas põe a mão primeiramente na altura do teu coração. Feche os seus olhos, eleve o teu pensamento a Deus. Eu gostaria que você, nesse momento, mediante tudo que você ouviu, talvez nem você sabia que o sangue de Jesus, relatado de uma maneira tão clara assim, tinha todos esses poderes empregados nele. O sangue de Jesus, ele faz isso. E é por isso que hoje aqui, eu quero te dizer que esse sangue custou caro. Não tem uma reserva premium. Foi uma reserva única. Hoje Jesus, ele foi exaltado sobremaneira. Tem um nome que está acima de todo nome, ao qual ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas, meus irmãos, uma coisa que eu tenho certeza que Jesus, ele não tem no seu corpo, é sangue. Foi uma dose única. E que todo aquele que quer ser salvo, quando entende isso, começa a viver uma vida diferente. Começa a viver uma história diferente. Eu não sei como que você está aqui hoje, mas você talvez diz assim: pastor, eu tenho me sentido tão mal, não sei o que está acontecendo comigo. Eu tenho me sentido ali parecendo que eu estou sem paz. Eu estou sem alegria. O que está acontecendo comigo? Que sensação esquisita é essa de vazio? É porque às vezes
A única coisa que você está conseguindo ouvir nestes dias é o inimigo te acusando. E é somente o sangue de Jesus que vai tirar essa mancha. Esse detalhe que chama tanto a atenção. É por isso que uma pessoa que não tem o sangue de Jesus na vida dela, ela não pode ser salva, porque não é um sangue de animais. Deus falou, chega. Quando ele rasgou o véu, ele disse, chega, não quero mais animais. Agora quem quiser ser salvo e perdoado dos seus pecados, tem que ser através do sangue derramado na cruz do Calvário. O sangue derramado pelo meu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pagamento perfeito, mais precioso que moeda nenhuma nessa terra, tem mais valor. E às vezes nós damos mais valor para o metal do que para esse sangue tão precioso. Tem pessoas que quando chega o dia de pagamento dá até depressão, porque tem tanta conta para pagar. Mas quando a pessoa ela recebe a Jesus Cristo como Salvador, ela não tem depressão, ela tem alegria, porque a dívida dela é paga. É por isso que hoje aqui, meus irmãos, antes de estar orando, eu quero fazer um convite para você. Você que está aqui e ainda não entregou a vida para Jesus, você quer ser livre do acusador, você quer ser livre dos pecados, você quer ser livre, você quer ser justificado, você quer ter a sua veste lavada, você quer vencer o diabo que tem vencido você, é somente com Jesus. Você precisa entregar a vida para Jesus e receber a Ele como Senhor e Salvador. Se você não batizou nas águas, você precisa se batizar. A Bíblia fala que Deus provou o seu amor quando ainda éramos pecadores, e agora que estamos na presença de Deus, precisamos provar o nosso amor descendo as águas do batismo. Até porque, para você beber o sangue de Cristo, que renova a sua aliança, você precisa entender isso. Em nome de Jesus. Pastor, eu estou afastado da presença de Deus e hoje eu quero voltar para a presença de Deus. Eu me desviei, eu sei que eu errei, eu caí, a minha veste estava imunda, eu estou triste, eu estou chateado, porque eu sei que eu fiz coisas que desagradei a Deus, mas hoje eu entendi que o sangue de Jesus ele pode me limpar, e limpa mesmo de todo o pecado. Ainda que você tenha caído, ainda que você tenha roubado, ainda que você tenha feito qualquer tipo de situação que envergonhe você, o sangue de Jesus, ele te purifica de todo o pecado. Então preste atenção, quantos aqui, ouvindo essa mensagem, querem entregar a vida para Jesus, ou voltarem para o caminho do Senhor? Você que quer, ergue tua mão direita assim bem alto, que eu quero orar por você. Pastor, eu quero. Se você quer, não fique com vergonha, ergue a sua mão ao céu, que eu quero orar pela sua vida. Todos estão firmes? Maravilha. Põe a mão na altura do teu coração então. Se você está bem, então eu só tenho que orar por você. Amém? Mas é nós que lavamos as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. Imagina um rio. Você não lava no rio de pé, você lava de joelho. Somos nós que chegamos diante de Deus e esfregamos a nossa veste e falamos, meu Deus, está aqui, ó, a mancha do pecado está aqui. Eu preciso lavar isso aqui, preciso esfregar. Em nome de Jesus. E quando você esfrega a veste espiritual, é como os açoites que Cristo ele sofreu, para que nós venhamos ter uma veste limpa. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo sangue do Teu Filho, meu Pai.
por esse relacionamento, meu Deus, que nunca mudou. Sempre ele foi marcado, meu Pai, através do testemunho de um sangue derramado. Hoje, meu Deus, nós aqui diante do Senhor, pedimos a Ti, ó Pai, que no nome de Jesus, nos mantenha firmes na Tua presença. Nos mantenha, meu Deus, firmes diante de Ti. Nos mantenha, meu Deus, conectados no trono da Tua graça, ó Pai. Em o nome de Jesus, nos faça, meu Deus, limpos, preparados, dignos de estarmos na Tua presença para todos sempre. Amém. Diga assim: o sangue de Jesus é precioso e tem poder para todos sempre. Vamos aplaudir o nome do Senhor.